mesmo. Nunca mais. Esse sangue é o sangue da fidelidade. Ele é o sangue da fidelidade. Ele é o sangue que nos permite ser fiel, que nos permite ir e dar o próximo passo. Ele é o sangue da fidelidade. E você não precisa ser um grande, inteligentíssimo para saber isso, porque isso é revelado pelo Espírito no coração. Dentro dessa revelação, Deus não escolhe ricos e pobres, brancos ou negros. Dentro dessa revelação, o seu dinheiro não conta. Dentro dessa revelação, se você é gordo ou magro, se você é isso ou aquilo, não tem valor nenhum. Basta você ter a revelação dentro de você. Se você tiver essa revelação, você vai voar. Você vai se tornar imbatível. Eu vou me tornar imbatível. Mas nós precisamos ter essa clareza em nosso coração. E se você entender o que eu estou falando e aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida de fato, porque o cristianismo ele não é formado simplesmente em você vir à igreja ou estar na igreja. O cristianismo, ele é formado de atitudes e comportamento e uma paixão completamente grande por Jesus. Isso é cristianismo. Não vir à igreja, não participar de um culto, mas uma paixão, algo que queima dentro do seu coração e que te faz ser diferente. Isso é cristianismo. Quando Jesus andou na terra em carne, Jesus, ele não se movia por circunstâncias. Jesus não andava por circunstâncias. Jesus se movia por causa da paixão e da compaixão que ele tinha em seu coração. Jesus estava indo para um lugar e de repente ele parava e fazia um negócio no meio do caminho. Sabe por quê? Porque naquele caminho ele viu um mendigo, ou ele viu um cego, ou ele viu uma prostituta, ou um drogado, clamando por misericórdia. E o coração dele se movia de íntima compaixão, e ele mudava o curso do seu caminho. Acontece que nós somos uma igreja e que nós mudamos e decidimos tudo baseado na circunstância, e nós não nos movemos por amor, por paixão, por compaixão, e nós nos movemos por dinheiro, nós não nos movemos pelo que nós gostamos, pelo que nós achamos. Por isso somos tão fracos, por isso paramos e desistimos tantas vezes. Mas o segredo é você se mover por paixão. O segredo é você se mover por compaixão, por amor, tendo a revelação do sangue em seu coração, dentro da sua vida, dentro de você. Jesus, ele não precisava passar pela cruz para conquistar o que ele conquistou. Sabe por que eu estou falando isso? Tinha um caminho mais fácil. Você sabe que toda a autoridade foi dada a Adão e Eva. A terra foi entregue aos cuidados do homem e da mulher no jardim do Éden. Todo o poder de domínio sobre a terra estava sobre Adão e Eva, sobre a humanidade que Deus criou. Adão e Eva pegou toda a autoridade, tudo que eles tinham recebido de Deus, e deram na mão do diabo. E o diabo passou por legalidade e legitimidade dada pelo homem, ser o dominador da terra, ser o príncipe desse mundo. E o diabo mandava e reinava sobre a terra de forma legal, porque o homem deu essa autoridade a ele. E Jesus nasce com um propósito de resgatar isso de volta, de tomar a humanidade de volta, de tomar essa autoridade de volta, de tomar esse domínio de volta. E Jesus cresce com esse propósito. E quando Jesus acaba de ser batizado, a Bíblia fala que ele foi conduzido ao deserto, aonde ele passou 40 dias jejuando e orando. E lá apareceu o diabo para ele. E o diabo falou com ele assim: Senhor, se você fizer isso, eu te dou isso. Ele falava para Jesus fazer algo,
e dava algo em troca. A última coisa que ele oferece é Jesus. Ele fala para Jesus assim: ó Jesus, se você se prostrar hoje diante de mim, está vendo a terra? Tudo, eu te dou ela, te dou de volta. O diabo tinha poder para dar, porque era dele. Jesus poderia pensar: caramba, não preciso morrer, é só eu me dobrar. Jesus, ele poderia pensar e ser tentado a se dobrar diante do Satanás e não passar pela cruz. Só que Jesus sabia o que ele tinha escolhido e qual era a missão dada pelo Pai. Eu quero dizer para você que muitas vezes nós nos dobramos para conseguir algo mais fácil. Muitas vezes a igreja que é santa e foi purificada e foi santificada, ela se dobra de algo, ela vai por um caminho mais fácil. Jesus falou: não, Satanás, eu vou conquistar isso na cruz. Aleluia. Eu vou conquistar isso sangrando. A igreja vai conquistar toda a autoridade dada. A igreja vai conquistar a sociedade quando ela escolher sangrar, quando ela escolher renunciar, quando ela escolher se negar. Nós vamos ser bênção nesse lugar. Glória a Deus. Eu não estou falando que nós não temos sido, nós temos sido, mas nós podemos ser mais. Nós podemos impactar mais. Nós podemos ser poderosos em Deus. Nós podemos ser. E eu quero te convidar a ficar em pé nesse momento. Eu quero te convidar a ficar em pé nesse momento. E você refletir no que eu estou te falando. E você pensar no que eu estou te falando. Que o caminho para andar com Deus é a renúncia, é a entrega, é a paixão verdadeira, é o amor verdadeiro. Esse é o caminho para andar com Deus. Esse é o conceito do sangue. Essa é a revelação do sangue. Eu vou te contar uma história, cara, que eu li antes da gente orar, que ela mexeu comigo demais. Essa história mexeu muito comigo. Eu li num livro, o nome do livro é Torturados por Amor a Cristo. Eu já contei essa história aqui um tempo atrás. Essa história mexeu comigo. Sabe por quê? Eu não sabia. A Romênia, o país Romênia, ele é fechado para o Evangelho. É proibido falar de Jesus nas ruas. E esse missionário foi para a Romênia para pregar o Evangelho lá. E ele ficou com tanto medo que ele ficou 1 ano lá e não teve coragem de falar com ninguém a respeito de Jesus. E um determinado dia que ele estava trabalhando, fazendo alguma coisa, ele viu um menino de aproximadamente 8, 9 anos de idade. Ele viu um menino numa praça pública e soldados romênios abordando ele e mandando aquele menino negar Jesus. Porque aquele menino era cristão. E eu vou te falar o que o cara falou que ele viu e presenciou. Ele falou que os soldados mandavam ele negar a Jesus. E ele falava com os soldados: por favor, não me mate. Eu estou com medo de morrer, mas eu não nego a Jesus. E ele falava com os soldados: por favor, não me mate, mas eu não nego. Um menino de 8 anos: por favor, não me mate. E a história termina o seguinte: aqueles caras deram 5 tiros de fuzil na barriga do menino. E ele morreu dentro de uma poça, falando: por favor, não me mate. Essa história mexeu comigo. Sabe por quê? Porque na Romênia não tem igreja. Porque na Romênia não entra Bíblia, só entra escondido. E eu me coloquei no lugar daquele menino. E eu, com certeza, a minha atitude seria diferente. Eu acho que com toda certeza eu negaria. Com toda certeza eu negaria. E sabe o que eu pensei? Esse menino não conhece, ele conhece muito menos da metade do que eu da Bíblia. Ele não conhece da Bíblia. Porque lá não entra Bíblia. Ele nunca deve ter participado de um culto. Nunca. Porque lá não tem igreja. Ele nunca, de repente, recebeu o discipulado que eu recebi.
segunda-feira. Sou acompanhado por um pastor toda segunda-feira. E eu falei, eu não tenho coragem de fazer o que ele fez. Sabe qual a diferença da minha vida para aquele menino? Ele entendeu a revelação do sangue. Ele entendeu o sacrifício da cruz. Quando aquele cara viu uma criança morrendo, ele saiu dali pregando e gritando e falando de Jesus. Falou, se uma criança consegue, eu consigo. A história desse menino mexeu com esse missionário, porque ele estava 1 ano sem conseguir falar. E ele começou a pregar e foi preso. Na mesma hora ele ficou 14 anos preso, sendo torturado. Nós precisamos entender a revelação do sangue. E eu vou te convidar a fechar os olhos, curvar sua cabeça e orar. Falar, Deus, eu quero ter a revelação dentro de mim. Eu tenho orado por isso. Deus, eu quero ter a revelação dentro de mim. Deus, eu quero ser marcado pela sua cruz. Deus, eu quero ter Jesus morando em mim. Deus, eu não quero ceder um copo de cachaça ou um copo de cerveja. Nós nos dobramos por nada. Precisava de um milagre.